Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 35 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira de notícias, tivemos aí a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tivemos as nomeações de alguns ministros, tivemos aí manifestações em Brasília, também voltado para a região. Tivemos hoje uma sessão na Câmara Municipal de Cubatão, onde será eleito a nova mesa diretora para o BN 2023-2024, tem leitura de dois o prefeito Ademário de Oliveira. Quer dizer, hoje realmente está repleto de informações esta terça-feira. Para quem está fazendo aniversário, para quem nasceu no dia 13, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Bom dia, César Martins, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos que nos acompanham aí. É isso aí, dia puxado, né? Bastante puxado. Coisa. Faltando poucos dias para as festas de final de ano, né? Nós temos aí o Natal se aproximando e o Ano Novo. E eu volto a falar naquele mesmo assunto. Chegou no dia 31 de dezembro do ano passado, você vestiu branco, amarelo, ou qualquer cor que achou que era compatível, fez as suas promessas, tomou champanhe, semente romã, pulou onda, fez tudo que era possível para colocar os projetos para começar um 2022 já com toda a força e empenho. E aí, colocou em prática os projetos? Se sim, parabéns. Se não, corre que ainda tem aí pouco mais de 18 dias para você mexer com alguma coisa, nem que seja para ir para academia, que você prometeu. Se não, volta para a prancheta e começa novamente a partir de 1º de janeiro, né? Prometendo para a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. 18 dias também para a posse do presidente da República. Né? Sim, sim. Agora a gente está entrando aí numa fase de mudança extrema, né? Então, não só do ano aí, como você falou, né, Márcio? Novas ideias, novos planos, novas metas, um governo aí iniciando, tomando posse aí daqui pouco menos de 20 dias, né? Isso. Então, assim, a ideia é ter caminhos aí novos para a gente trilhar os próximos anos. A diplomação ontem teve várias estrelas, né? E não é alusão à questão do PT, não. É uma questão de muitas pessoas que acabaram ganhando holofotes. E o ministro, né, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, com certeza foi um deles, né? Com certeza. E aquela passadinha do desembargador falando missão dada, missão cumprida, lógico. Estava falando a respeito de acompanhar o presidente eleito até o local para receber, né? Sim. A diplomação. O pessoal começando não, era outro. Não. Na verdade, ele pediu para acompanhar, passou ali e disse missão dada, missão cumprida, mas o microfone estava aberto, né? É que se criam aí. Márcio, eu só me preocupa bastante, o que tem me preocupado bastante já há algum tempo é a postura que algumas lideranças têm tomado, em especial do STE, por conta disso, né? Ontem ficou nítido aí que ele tomou um lugar de protagonismo que não deveria existir. Assim, deveria ser exatamente agir para que as normas, as regras, as leis eleitorais fossem cumpridas. Somente.
E não, na verdade, ele tomou um protagonismo de fazer um discurso mais longo do que o presidente estava sendo nomeado. Estava sendo, sabe? Então, ele teve um papel de mais destaque do que o diplomado. Quem recebeu os votos, né? Exato. Então, quer dizer, é totalmente uma inversão de valor que não deve acontecer. Assim, a gente tem que ter pessoa ali, todo o Supremo é a última instância e a gente tá vendo serem a primeira. É quem tá mandando prender, quem tá mandando soltar. Então isso me preocupa bastante aí na questão. O discurso de ontem foi dito muitas vezes democracia, a palavra democracia reinou no discurso de ontem. E é claro, é um momento histórico. Não deixa de ser histórico. Não é histórico, sim. E vai ficar marcado na história do país. O presidente, acho que só o Kubitschek tinha sido reeleito, né? Se não me engano, está me faltando. Acho que só o Juscelino Kubitschek acabou sendo reeleito. Eu vou até buscar essa informação. E Lula, ontem na diplomação, fez o seu discurso. Estava realmente ali, todas as câmeras voltadas para esse momento. Sim. Bolsonaro em silêncio total desde as eleições, né? Silêncio absoluto desde as eleições. Muita coisa acontecendo, situações, fake news, tudo envolvendo protestos, né? Manifestações, e tudo faz parte do momento atual e, lógico, da democracia. Perfeito. Quando se fala em democracia, tem que se falar, mas está tentando contra isso, está tentando contra aquilo. Bom, aí a justiça que resolve se cometer algum crime. Caso contrário. Mas, basicamente, o discurso foi de euforia. Só que, paralelamente a isso, nós vamos estar falando aqui hoje, há alguns pontos bem sensíveis durante esse período até o início do mandato, que o governo, me parece, está com muita preocupação e não deveria ser diferente. Tem bastante coisa aí para estar lidando. Eles têm uma expectativa muito grande aí na questão da PEC, da transição, amanhã, né? Por conta da importância que tem para o cumprimento das promessas de campanha. Esse discurso, assim, essa tecla tem sido muito batida, né, da questão da democracia, só que eu ainda acho que, de repente, a gente está tentando... Eu quero acreditar que a gente está tentando chegar no lugar certo da maneira errada, porque o discurso do presidente eleito, o presidente Lula, que vai assumir, vai ser empossado aí no próximo dia 1º, continua sendo um discurso de campanha e um discurso direcionado aos seus eleitores, quando na verdade ele passou a ser eleito para governar um país inteiro. Então ele passou a ser presidente para 100% da população, e não para metade mais um que o elegeu. Então, assim, me preocupa porque ainda o tom de polarização continua muito forte, e isso é ruim para toda a população, não só para quem votou no presidente Lula, como quem votou no atual presidente, o Bolsonaro. Então, não dá pra gente ficar criando, senão a gente vai começar um governo exatamente como terminou o atual, com o país totalmente dividido. E assim, a governabilidade vai ser muito complicada. Não só em termos de câmaras, de Senado, de judiciário, mas também em termos de população, que é o mais atingido e o mais importante em todo o cenário. O brasileiro abraçar o governo. Exato. Precisa. Então, o que falta é exatamente isso. Metade da população já não esteve ao lado do presidente que foi eleito. Quase metade. E ao invés do tom do discurso ser de trazer, de amparar, de abraçar essa fatia enorme da população brasileira, continua um discurso de eu e vocês, ou nós e eles, e isso não pode acontecer. Se nós somarmos os votos em Bolsonaro e as abstenções dos votos em brancos, a maioria da população não votou. Exato. Mas ele é eleito, porque dentro dos votos válidos ele foi eleito. Exato. Só que é algo para pensar, né? Pra deitar a cabeça no travesseiro e pensar. É mais da metade da população. É muita gente e é preciso governar para todos, né? Vamos às matérias desta manhã de terça-feira. Terça-feira que a chuva chegou logo cedo, né? Pela manhã. E ventou, gente.
13 de dezembro de 2022, principais notícias. Prisão de líder indígena causa revolta. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília na noite de ontem. Após a prisão pela Polícia Federal de um líder indígena ligado ao grupo que entraram em confronto com as forças de segurança, que usaram balas de borracha, bombas e gás lacrimogêneo para afastar manifestantes e atearam fogo a veículos. José Acácio Serene Chavante foi preso por 10 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A prisão temporária foi determinada após o pedido da Procuradoria-Geral da República, em razão de indícios de prática de crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A tensão se intensificou à medida que os manifestantes se aproximavam do prédio da Polícia Federal, muitos deles carregando paus e pedras e foram arremessados contra os agentes de segurança. Eles queimaram ao menos 3 carros perto do prédio da Polícia Federal. A tropa de choque utilizou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. A tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal ocorre no dia em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, foram diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral. Última formalidade antes da posse em 1º de janeiro. O policiamento do hotel onde Lula está hospedado recebeu reforço e policiamento. Bom, aí, manifestações, embora se coloque apoiadores de Bolsonaro, eu entendo como manifestantes, né? Eu entendo dessa forma, são manifestantes. E houve uma prisão que causou revolta e as manifestações. Se a gente observar o vizinho, né? Aqui nós temos aqui essa questão da América Latina, nos países que compõem a América Latina, o Peru está vivendo uma situação complicada, né? Complicada, revolta, o presidente deposto, a vice assumiu, está difícil governar por esses dias, manifestações, já houve mortes e tudo mais. E óbvio, tem que se ter inteligência e bom senso para que isso não aconteça no país, né? Essa questão dessa revolta. Vamos aguardar os ânimos se acalmarem e de repente as medidas passam, né? Pode acabar passando do ponto e provocando essa situação. Exato. Preso por 10 dias, causou revolta, aí toda essa situação. Não estou aqui querendo culpar quem determinou a prisão, nem tampouco quem teve as ações. Tem que se buscar um meio termo aí, ser salomônico, né? Perfeito, eu acho que esse é o grande lance, esse é o ponto, né, Márcio? Precisa ter equilíbrio de ambas as partes, tanto de quem está manifestando, quanto de quem está contendo a manifestação. Certo, assim, ferir a democracia não é o que a gente espera, não é o que a gente vai apoiar jamais. Agora, fazer uma prisão levando um manifestante de forma inconsciente para conduzir a prisão também não é a maneira que a gente vai apoiar de que as nossas forças de segurança ajam. Nós tivemos aqui os Black Blocs, né? Um tempo atrás, exato. Aí teve toda aquela situação. A cidade de Cubatão mesmo, tocaram fogo em ônibus, teve toda uma situação de guerrilha que foi triste, realmente muito difícil. O policiamento teve que ser ostensivo, toda uma situação. E não queremos viver isso novamente. É isso aí. Então, vamos aguardar e torcer pelo melhor, né? E o melhor é ter bom senso. Então, e como eu disse, isso daí tem que partir assim, a paz, para a paz reinar, eu acho que isso parte das lideranças mais altas, de quem tem um poder de liderança, de convencimento mais alto. Hoje, o presidente eleito, então eu acho que o discurso dele tem que mudar um pouco o tom, acabar aquele tom mais agressivo. Quando eu digo agressivo, não é de uso de força, mas um tom mais partidário, alto, de fato. De que assim, a campanha acabou. Então agora realmente tem que ser um discurso de governo. Então precisa trazer todos, ou ao menos a maioria, pro lado do país e realmente apoiar ações democráticas, ações de paz, ações de crescimento, de desenvolvimento. É isso que o país precisa. Senão realmente conviver, desenvolver, governar vai ser muito difícil. Vamos dar mais uma matéria nesta manhã de terça-feira, dia 13 de dezembro.
Ministro da Fazenda do governo eleito, Fernando Haddad, anunciará nesta terça 2 ou 3 membros da equipe econômica. Em breve conversa com jornalistas, Haddad disse não ter a intenção de descontinuar projetos do atual governo que sejam importantes para o país, mas frisou que há correções de rumo a serem feitas. Não quero uma escola de pensamento econômico comandando a economia. Quero que gente tenha uma pluralidade de vozes na economia, afirmou Haddad na portaria do hotel em que está hospedado em Brasília. Eu preciso de gente de todo tipo. Amanhã eu vou anunciar, acrescentou, depois de dizer que divulgará pelo menos 2 nomes, talvez um terceiro a partir de que hoje à noite vai ser conversado. A indicação de Haddad para a Fazenda não foi bem recebida pelo mercado, que desconfia de sua aderência à cartilha de austeridade fiscal. E é uma expectativa de que a equipe possa incluir nomes de perfil mais ortodoxo. Haddad, ao longo do dia, ele se reunirá com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O futuro ministro irá conceder entrevistas à imprensa no início da noite de hoje. Questionado sobre a troca de diretores do Banco Central, Haddad disse que seria prematuro falar sobre o assunto e que a ideia é construir muito zelo a relação com a autarquia, mas lembrou que o governo tem a prerrogativa de eventualmente indicar novo presidente para os bancos em 2 anos, além de trocar os diretores cujos mandatos expirem. A lei de autonomia do Banco Central prevê a possibilidade de que a recondução para a presidência e diretores do BC, mas Roberto Campos Neto, que comanda a autarquia, já disse que não aceitaria ser mantido no cargo. Penso eu que o Haddad está começando a sentir o que é realmente o ministro da Economia, esse ministro assumir essa pasta. Qualquer fala sua, o mercado reage automaticamente. Exato. É como se todas as bolsas de valores ficassem ouvindo o que diz o ministro. E qualquer pronunciamento há uma mexida nessa questão. É um reflexo muito rápido, né? Já assim, ele já não era uma pessoa bem-vinda pelo mercado. Quando ele assumiu, quando ele foi nomeado, ele já não era o ministro da Fazenda que o mercado esperava. Então isso já deu um abalo. Quando começa a falar em ministérios e não sinaliza muito bem, de forma transparente, quem vai tomar conta ou não, a gente viu o reflexo ontem aí, já teve uma queda brutal aí, muito forte na bolsa, no Ibovespa, já teve uma alta de dólar que vinha sido aí se mantendo aí estável nos últimos dias. Então você pontuou muito bem, a resposta do mercado ela é imediata, então precisa sim aparecer nomes aí que vão vão equalizar melhor a maneira que vão lidar, que vão enxergar, que vão conduzir o mercado financeiro, as decisões aí de Banco Central, as decisões aí quanto ele falou que a meta vai ser baixar desemprego, estabilizar a inflação e tal. Sim, enquanto na prática não houverem atitudes que reflitam a isso, o mercado vai reagir negativamente, e isso é péssimo para todos, para o governo e em especial para a população, que vai sentir com juros, que vai sentir com... Estava vendo a matéria aqui ontem, que a gente está num momento que 1 a cada 6 pessoas usaram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, quer dizer, já estão usando um auxílio e ainda emprestando dinheiro com um valor que é uma assistência. Quer dizer, era um valor que já não poderia ser... Exatamente. Nada, é assistência total. Então, precisa do integral daquilo. O momento já é absurdamente delicado. Se a gente não tiver bastante consistência e coerência no que vai fazer, para recuperar vai demorar bastante. E você disse bem, César, quando a gente tem esse aumento do dólar, a questão de oferta e procura, né? Quando você tem uma procura muito grande, o dólar sobe. Ou seja, quando as pessoas estão tentando converter, tirando a moeda do país, os investidores estão, não, vou vender isso aqui, vou comprar em outro lugar, você tem essa evasão de divisas, né? Então o dólar subindo, lógico, o real cai
isso afeta os investimentos, afeta tudo. Claro. Isso é muito sensível. Obviamente, ele está ganhando tempo para discutir, aguardar e falar desses dois nomes hoje. Talvez dependa mais dessa conversa com o Guedes e Pode ser. com o presidente do Banco Central, para que se tome uma decisão, mesmo porque me parece que faltam nomes aí para o presidente indicar. Está faltando composições. Eu não sei se de repente falta nome ou os nomes não agradam. E aí você precisa procurar outras alternativas. E que está bem complicado, né? Diz que vai dividir isso no planejamento, vai ser dividida a pasta. Eu não sei se consegue fazer isso a partir do primeiro dia, né? Vai despachar, vai colocar as medidas provisórias. Sim. Aí criando, não sei se pode criar ministérios, algumas coisas. A gente assim. Tem aí sondado, né? A gente tem aí a especulação de que quem possa assumir uma das importantes diretorias aí na parte econômica é o mercadante, que que o mercado não tem mercadante no nome. Também não reage bem. Então, quer dizer, até por conta desse tipo de especulação, o mercado fica numa oscilação e numa resposta negativa que é péssimo para o país, em especial num momento como esse. Eu acredito que o grande desafio do presidente eleito é a credibilidade, buscar a credibilidade com os mercados, com todas as instituições e seguir em frente, né? E principalmente a credibilidade com Exato. Para seguir em frente. Porque assim, ações efetivas para redução de desemprego, para a estabilização da inflação e a busca por uma queda na inflação partem de um bom trabalho e de uma boa aceitação do mercado financeiro. Então é importante sim ter esse alinhamento, porque senão a gente vai sofrer bastante. Muito. 9h mais 56 minutos. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Sol, chuva, ventos. Plenário deve votar IPTU verde nesta terça-feira. A proposta de emenda da Constituição, a PEC 3 de 2009, que autoriza os municípios a reduzir o valor de imposto predial e territorial urbano, IPTU, para quem adotar ações ambientalmente sustentáveis em seus imóveis. Estará a pauta da sessão deliberativa do plenário, marcada para esta terça-feira, às 16 horas. Apelidada de IPTU verde, a proposta insere várias medidas, entre as que poderão possibilitar alíquotas distintas de IPTU a serem cobradas dos contribuintes. Pelo texto, poderá pagar menos IPTU quem providenciar o reaproveitamento de águas pluviais, o reuso de água servida, o grau de permeabilização do solo e a utilização de energia renovável do imóvel. A PEC também livra da incidência do imposto e parcela do imóvel coberta por vegetação nativa. As informações são da agência Senado. Antes de você falar a respeito, César, só colocando um adendo, na cidade de Cubatão, a pavimentação das ruas era feita com sextavado. Por que o sextavado? Porque permitia a permeabilização do solo. Sim. Era uma questão mais de permeabilização e todo o plano diretor da cidade ele visava essa questão da ocupação, deixando espaço para permeabilização do solo, ou seja, para que a água da chuva pudesse penetrar e escorrer pelo solo. César. Para que houvesse um escoamento mais adequado. Santos ainda trabalha o calçamento de Santos, boa parte dele você vê que tem partes de área verde, exatamente para escoamento. O plano diretor em Santos prevê uma área, algumas áreas de recuo com área verde para ter o escoamento. Enfim, então assim, tem toda uma coerência. Eu acho que o caminho é esse. Quando a gente mas poxa, vai perder receita. Na verdade não é perder receita, né? Eu acho que todo o planejamento aí de governo, seja de uma cidade, seja do estado, seja da União, ele trabalha conjuntamente. Eu acho que deveria, né, trabalhar em conjunto aos ministérios, às secretarias, porque na verdade você deixa de arrecadar com o IPTU, só que você deixa de ter o custo em outras áreas. Aí que tá, custos com obras, custos com recolha de lixo, custos com
tratamento de água. Você começa a ter uma economia, né? A gente já vê na região aí diversos empreendimentos já chegando com esse tipo de tecnologia, energia renovável, captação e reuso de água. Santos agora tá próximo aí de anunciar, até matéria da tribuna de hoje, próximo de anunciar a primeira escola com lixo zero. Com selo lixo zero. Então, quer dizer, são práticas, assim, primeiro são essenciais e segundo que vão trazer uma qualidade de vida aí ímpar, né, para toda a população. Eu imagino que a cidade de Cubatão, por ser a cidade símbolo da recuperação ambiental, deve ter um grande projeto nesse sentido do IPTU verde, né? Esse desenvolvimento. Sim, deveria, né? Até onde eu acompanhei aí foi assim, isso foi uma das coisas que foram eliminadas aí na taxa de lixo aprovada aí na última semana. Para se ter possibilidade aí nessa questão do verde, né? Se você não impermeabilizou o solo, se você fez toda uma situação. Sim. Então é preciso dar uma observada. Vamos ver o que vai acontecer com a aprovação, autorização para os municípios. Então vamos aguardar. É isso aí. O que tem para falar a respeito. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional se reunirá nesta quarta-feira, 9h30, para analisar a pauta de 6 itens. Entre eles, o relatório do presidente da Experião Amin, que confirma o prazo de 10 anos de validade do certificado de registro de armas de fogo, o CRAF. Este documento é expedido pela Polícia Federal e autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua casa ou nas dependências, ou mesmo no local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pela empresa ou estabelecimento. Ratificar prazo de 10 anos para a renovação do posse de armas. César. Ô Márcio, eu penso que o problema não é o tempo em que a pessoa vai ter de posse de arma, se a pessoa vai poder ter posse. Eu acho que a grande questão é para quem a gente vai permitir o porte de arma. Qual vai ser a avaliação, qual que é o controle, qual que é a fiscalização nos órgãos que autorizam o porte de arma. Eu acho que isso é a importância. Para não ter qualquer maluco aí com uma arma na cintura, assim, porque o porte ele tem regras, ele tem a questão da arma estar municiada, não estar municiada. Então tem toda uma questão aí de procedimentos que são tomadas. O problema é quando você deixa ele fazer isso com seriedade. Porque aí você não avalia direito, tanto psicológica quanto tecnicamente, a capacidade que a pessoa tem de poder portar uma arma. E aí a gente acaba vendo aí um monte de tragédias que são consequências. De se perceber essa situação, né? Vamos voltar aqui à questão do porte, que é uma coisa tão séria. A Guarda Civil Municipal de Cubatão inicialmente seria uma guarda armada. Sim. No entanto, não é. Aquele que, por enquanto, eu não vi nenhuma notícia de que foi autorizado pela Polícia Federal a utilização, o porte de armas de fogo. Mas ainda não é. E a mesma coisa ao cidadão, né? Para você tirar o porte de armas, por quê? Qual é o intuito? Você é ameaçado, dependendo da sua atividade, né? Em casa. Quer dizer, é uma discussão bem ampla. Embora a gente observe sempre pro lado da segurança, mas é aquele tal negócio, né? Santos Dumont inventou o avião para encurtar distâncias. O pessoal aproveitou para levar bomba, né? Não. E Márcio, assim, quando eu falo do controle, é um controle geral, inclusive pelas forças aí de segurança, pelas instituições aí que atuam na segurança, as polícias. Porque ultimamente o que a gente mais tem visto aí, em especial em shows, eventos, são tragédias envolvendo policiais no seu momento de lazer. E aí ele acaba entrando armado nos lugares, e assim, quem deveria ter um melhor preparo. Então, quer dizer, a gente está avaliando mal quem anda com a arma, mesmo que esse seja um policial, porque se ele não está bem psicologicamente para exercer a atividade, ele tem que ser afastado, tratado, para aí sim retomar, porque quem deveria estar dando segurança está puxando trazendo insegurança. Então, eu acho que eu acho que o grande trabalho tem que ser em cima da avaliação de quem poderá
atuar armado, quem vai poder ter um porte de arma. Vamos a mais uma matéria nesta manhã. Medida provisória com salário mínimo de R$ 1.302 é publicada. O valor do salário mínimo em 2023 será de R$ 1.302. A medida provisória com a MP 1143 de 2022 foi publicada nesta segunda-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. Por se tratar de uma MP, o texto terá que ser analisado por deputados e senadores. O novo valor, que valerá a partir de 1º de janeiro, representa um aumento de R$ 90 em relação ao valor atual, que é de R$ 1.212. Estamos falando aí em torno de 8% de aumento, mais ou menos. Exato. 8% de aumento do salário mínimo. O governo diz que aplicou a a inflação mais 1,53, se eu não me engano, de ganho real. Muitos dizem que não chegou nem a aplicar a inflação, considerados aí as deduções. Não era o esperado, não era a expectativa, né? A expectativa era de pelo menos R$ 1.400 salário mínimo para 2023, mas nem tem... Acho que o governo avalia principalmente o impacto nas próprias contas, né? Sim. Acredito que seja isso, porque assim, Não. a aposentadoria já está desvinculada. Mas, César, num ano em que nós tivemos o litro do leite a quase R$ 8, o litro de combustível batendo a casa de R$ 10 em alguns lugares, o óleo de soja também a R$ 10, R$ 12, que inflação é essa? Exato. Que índice é esse, né? A matemática sempre pende. Exato. As contas parece que não batem, né? É complicado assim. E aí é outra coisa que me preocupa. Por exemplo, a PEC da transição. Você viu em algum lugar, Márcio? Porque eu não vi, assim, confesso que procurei e não achei. Algum lugar de, por exemplo, a gente tá ampliando aí, incluindo aí uma emenda constitucional para livrar do teto. A princípio o pedido era de quase 200 bilhões. Agora está trabalhando aí em torno de 140. Só que 140 bilhões aí estão englobados um aumento de R$ 600 num Bolsa Família que não tem prazo, é por prazo indeterminado, mais R$ 150 por crianças até 6 anos. Ok, quantas crianças até 6 anos estão incluídas? Quanto está sendo direcionado, de fato, quanto está sendo usado e para que desse pedido aí de exclusão do teto de gastos desses 140 bilhões? Porque eu não sei, assim, que tá. Eu acho que está faltando um pouco de transparência para até a gente perceber o quanto vai ser produtivo ou não. E aí é aquela questão. E tem o auxílio na merenda escolar. Tá, ok. Qual que é o impacto de um e de outro? Aí tá, a gente está trabalhando o quê? Apenas em pagar ou está trabalhando para que esses benefícios possam ser reduzidos, para que as famílias precisem cada vez menos serem assistidas, porque vão conseguir ter o seu emprego, vão ter... O que a gente está fazendo além disso? Além de dar dinheiro? Assistencialismo, né? Então. Pois assistencialismo é necessário, mas de onde vai dar isso, né? Exato. Assim, uma família que tenha, seja a família beneficiária do Bolsa Família mais um filho. É R$ 750 mês para essa família. Ok. E o que a gente está fazendo para essa família deixar de depender disso e conquistar a sua independência, a sua dignidade, trabalhando para poder custear o que ela quiser, para fazer as suas compras, para ter o seu salário no final do mês? A gente está fazendo algum trabalho para isso? Estamos desenvolvendo alguma nesse sentido? Exato, porque mantendo ali Exato, porque eu acho que quando você beneficia alguém com uma assistência, você em contrapartida você tem que trabalhar para eliminar a necessidade dessa assistência. Sim. E a gente tem feito isso?
É assistir para crescer, né? Não para manter. E principalmente a questão dos números, né? Porque se a gente está apresentando ali 200 bilhões, 140 bilhões, a gente tem que saber de onde saiu esse número, acho que né? esse bojo também está crescendo dos ministérios, né? Então, tem que como é que vai criar os ministérios? E aí é que tá. Então precisa ser claro, isso precisa ser claro. Se você não tem dinheiro para isso, como é que você vai fazer aquilo? Exatamente. Então tem que ser claro para todos, em especial a população, que é a dona do recurso, é a dona do dinheiro, para onde estão indo esses 140 bilhões que estão sendo pedidos? Estão sendo excluídos, na verdade, do limite de responsabilidade fiscal do teto de gastos. Porque quando eu desenvolvo um ministério, ele vai ter que me dar um resultado. Exato. E, no mínimo, um resultado que seja muito maior do que o próprio investimento que eu estou fazendo para mantê-lo. E aí você tem que ter essa projeção para poder fazer a apresentação e a defesa para aprovação. Né? Vamos aguardar aí, né? Vamos para o 1º de janeiro, que tem muita coisa aí que vai começar. A gente vai começar a entender. Vamos à próxima matéria. Projeto que cria Lei de Responsabilidade Social, a LRS, pode ser votado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nesta terça-feira. De autoria do senador Tássio Satti, a proposta estabelece metas para a redução da pobreza em 3 anos após a publicação da LRS. A taxa geral de pobreza deve cair de 10% e a taxa de extrema pobreza para 2%. Após os 3 anos iniciais, o governo federal deverá continuar a cada ano estabelecendo novas metas de redução dos índices de pobreza e de extrema pobreza da população. A proposta tramitou no plenário em 2020, quando as comissões não estavam funcionando devido à pandemia do Covid-19, e recebeu 21 emendas até que, em maio de 2021, foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, onde foram realizadas audiências sobre o tema, e agora será encaminhada à votação. A relatora, a senadora Simone Tebet, apresentou parecer favorável à proposta na forma de um substitutivo. O texto alternativo de Tebet escolhe 7 das emendas apresentadas. Caso aprovado, o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. Além da PL 5.343 de 2020, há outros 3 itens na pauta da reunião agendada para as 9h30, na sala 3 da ala senadora Alexandre Costa. Já começou, né? Está rolando. A fonte é da agência Senado. Isso aí. Detalhe, advogando em causa própria. Quem é que vai assumir o ministério que trata dessas condições sociais? Simone Tebet. Então é óbvio, quando ela coloca uma meta desta para ser atingida, ela entende que vai trabalhar, faz esforçar com que o governo injete mais recurso na sua pasta para que ela possa alcançar aquilo que determina a lei, né? A leitura é essa? É isso aí. Então, é o que volta no assunto que a gente estava falando agora a respeito dos bolsas, dos auxílios. Então, quer dizer, a gente vai criar uma lei de responsabilidade social que vai gerar mais uma demanda aí de recurso. Então, a gente está ampliando o Auxílio Brasil, adicionando os R$150 por criança até 6 anos de idade e criando uma lei de responsabilidade social que também vai precisar aplicar recurso. Olha onde é que nós chegamos aí. A gente vai reduzir a... Cara, mas a gente precisa reduzir a pobreza. Claro que é fundamental não deixar ninguém passar fome, não deixar ninguém viver de forma indigna. Agora, Márcio, a gente precisa criar uma política pública para que a redução da pobreza venha por meio do desenvolvimento da população e não por meio do aumento de benefícios, do aumento de auxílios. Senão daqui a pouco o país tá fazendo assistencialismo com metade da população e não aguenta, não tem e aguentando. Não tem país que aguente, porque a conta não vai fechar. O que vai entrar de receita não vai refletir no que tem de despesa. Então a gente precisa criar uma política conjunta entre os ministérios para que a pobreza seja reduzida gradativamente com as alternativas, com as ferramentas, com os programas criados. E não apenas com a troca de recursos. Eu dou dinheiro para reduzir o percentual. Não é assim que tem que funcionar. Não é dar o peixe. É dar a vara e ensinar a pescar. É isso que eu estou observando. E nesse caso da Tebet, o substitutivo ali, a preparação, porque ela vai assumir a pasta. Sim. Se bem que ela queria educação, não ficou com a educação, ficou com a pasta de ação social.
e com certeza vai cair no colo dela, né? Dependendo do texto que for aprovado, engessa totalmente. sim. Então é uma preocupação muito grande. Vamos a mais uma matéria, terça-feira, dia 13. Agora agora vamos para local, né? Perfeito. Hoje acontece na Câmara Municipal de Cubatão a sessão ordinária, a 46ª sessão ordinária, que é destinada à eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024. Qual é a preocupação em relação a isso? Quem irá administrar o Poder Legislativo nesses 2 anos? Principalmente esse biênio em que acontece a eleição para o governo municipal, né? E o posicionamento do presidente do Legislativo é algo que traz muita expectativa. E é uma cadeira que a gente chama que é a cadeira que reelege, a cadeira do poder, a cadeira em que você tem um foco, onde as decisões acabam passando, o rito passa pelas suas mãos, né? A forma que você vai trabalhar passa, que a administração passa a ser do presidente. E é votado hoje. Existem duas chapas nesse sentido, uma chapa que já somou 9, né, e inclusive foi publicado na semana anterior, e outra chapa, né, que o vereador Guilherme Salão colocou o seu nome à disposição. Tudo isso vai ser votado hoje. Ao que foi publicado pelo Poder Legislativo, que chama a atenção, comunicamos que a 46ª sessão dia 13 de dezembro de 2002, destinar-se exclusivamente para a eleição dos membros da mesa diretora deste poder para o biênio 2023-2024, conforme texto no dispositivo do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, no parágrafo 2 do artigo 6º do Regimento Interno da Casa. Exclusivamente para a eleição da mesa diretora, perfeito? Então, vamos ao próximo comunicado da Câmara Municipal, porque além da eleição hoje que foi colocado desta forma, que é exclusivamente, a gente entende que isso, da mesma forma que o orçamento também, a sessão é somente para o orçamento, nós tivemos agora essa publicação, que está sendo colocada aqui, que trata da leitura de 2 processos de impeachment contra o Ademar. Está sendo colocado então aqui, considerando que os termos do artigo do regimento interno da Casa de Leis, considerando o protocolo da Casa de Leis, 2 pedidos de impeachment em face do exercício do senhor prefeito municipal que devem ser lidos na primeira sessão ordinária após o protocolo. Considerando que a última sessão ordinária ocorrerá no dia 13/12, determina a leitura dos 2 pedidos de impeachment na sessão ordinária que ocorrerá nesse dia 13, conjuntamente com a eleição da mesa diretora. É a última sessão ordinária, foram protocolados 2 pedidos, têm que ser lidos na primeira sessão ordinária após ter sido protocolados. Culminou tudo no dia de hoje. Exato. Então hoje casa cheia. Hoje casa cheia. Sim, a eleição da mesa é um rito, né? Como você falou, é quem vai dirigir a Câmara nos últimos, né? 2 anos aí de mandato dos parlamentares. E só que é um processo muito rápido, né? Então, voto nominal ali. Exato. Então uma sessão para fazer seria muito tempo. Agora chama atenção 2 pedidos entrarem em uma só vez, né? Assim, a gente tem tido um problema. A Clara colocar para continuação. A gente tem tido um problema sério aí, né, com a cidade, com a governabilidade, com a governança da cidade, né? Sucessivamente vem acontecendo aí denúncias e problemas e escândalos e o inquérito de Polícia Federal, incluindo aí as ações do indiciamento. Então a gente tem aí o executivo bastante machucado no que diz respeito aí a denúncias, a problemas, aí a escândalos. E aí você entra com 2 processos de pedido de impeachment. Ó, o primeiro processo, 1023-2022, Alzira Ferreira e outros denunciam em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademar da Silva de Oliveira,
6 de dezembro de 2022. E o outro processo, Laís Eliane Alvarez e outros denunciam em fato o excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademar de Oliveira, do 11 de dezembro de 2022. César, são colocados na apreciação agora. Sim. Isso significa que vão ser lidos e aí se são aceitos ou não pela casa. Aceitando, eles entram no processo de rito. Eu não sei qual é se é maioria absoluta, se é maioria qualificada, quer dizer, maioria qualificada, maioria simples, eu não sei qual é o número que se tem para provar, para aceitar as denúncias. É, para aceitar, eu acho que é maioria simples. Agora, pro impeachment é maioria absoluta, né? Então, no caso aí... A aceitação da tramitação do processo é maioria simples. Lembrando que esse é um processo que foi colocado na Câmara Municipal. Se a Câmara não aceitar ou aceitar, isso é discricionário do Legislativo. Mas isso pode seguir para o Judiciário, independente da decisão da Câmara. Correto. Independente da decisão da Câmara, a pessoa pode entrar com esse processo... E correr judicialmente. Judicialmente, né, que é outra situação. E depois ele, dependendo da decisão, retorna para a Câmara como determinação. Sim. Mas a expectativa hoje é a eleição, né, que muitos têm aí, observam que já foi, embora tenha sido declarado uma chapa unificada, aí, uma base de apoio do prefeito, com os 9 declarando votos, né, ao vereador Kleber do Cavaco. Por outro lado, tem a oposição que está tentando articular para conseguir os votos necessários. São 8 votos, né? Então. E a gente já viu muita coisa mudar aí em cima da hora, né? Em contrapartida, a gente já viu inclusive foto, né, de comemoração da vitória na semana passada. Então, vai ser essa sessão de hoje vai ser bem movimentada, né? Vai ser. Não dá para postar, não dá para dizer não e não dá para dizer sim. É isso aí. Não dá, concordo, não dá para postar porque primeiro que é muito justo ali. Segundo que a gente já viu aí mudanças repentinas, né, inesperadas. Política é nuvem, né? É isso aí. Nuvem. Você olha para o céu, cada vez está de uma isso forma. aí. Então a expectativa é essa. 16 horas a sessão, eleição e leitura dos 2 pedidos. E uma semana semana de Natal, intensa, né? E não para por aí. Vai entrar, a taxa de lixo foi votada semana passada, o orçamento entra agora, tem a questão do plano diretor também. A Câmara deve trabalhar nos próximos dias, aí deve ter muita sessão extraordinária aí até zerar essa pauta aí. A Câmara tem feito bastante coisa aí nos últimos dias, né? Semana passada saiu a publicação no edital aí de uma reforma de 5 milhões. 5 milhões e meio para cima, mais 150 mil só de projeto. Assim, me assusta. Sempre me assusta muito quando as coisas são feitas ao apagar das luzes. Lembrando que, no caso legislativo, os 5 milhões saem do orçamento da Câmara e geralmente no final do ano você tem uma devolução, né? Então a partir do ano que vem é sendo exercido, ou nesse ano, não sei se já aprovando, já faz a reserva do recurso. Sim. Muitas vezes você já tem o projeto licitado, o recurso já tem que estar... trabalha com recurso de 2022. Reservado. Se o recurso já for reservado, vai ter aquela devolução, geralmente chega a 10, 12 milhões, né? Sim. Aquela devolução ao final do ano para a prefeitura. Então, não deve ocorrer. Não deve ocorrer. Então, tá aí toda a expectativa. 10 horas mais 23 minutos. Pauta cheia, né? Pauta cheia, bastante assunto interessante, né? Vamos aguardar então. Lula, sendo diplomado, assume a partir de 1º de janeiro. Eleição na mesa hoje. E principalmente Haddad aí tendo que trabalhar no fio da navalha com relação ao mercado aí. É bem sensível. É necessário ter bastante cautela, né? Assim como a Croácia precisa ter bastante cautela hoje contra a Argentina. São todos assuntos que nos preocupam muito, né? É Marrocos. Você para Marrocos. Isso aí, mas é bastante coisa delicada, de fato, aí, brincadeiras à parte, não só na sessão da Câmara, como na postura do presidente,
que vai ser empossado aí no próximo dia 1º, nas decisões aí, na parte econômica. Então a gente tá passando um momento aí muito... A linha é muito tênue aí entre o crescimento e uma crise muito grande. Então precisa ter um cuidado aí bem... Eu fico observando quem está fora dos holofotes. Me preocupa também. Vamos começar a colocar um pouco mais de atenção nessa questão dessa transição do Estado. Ele vem fazendo um trabalho, ele anunciou já uma série de secretarias, e ele vem fazendo o que havia prometido, né? Colocando pessoas técnicas, algumas pessoas que são fora, é até um assunto legal da gente discutir realmente, né? A gente tem falado um pouco disso, mas ele tem trabalhado dentro de uma linha de coerência, em especial ao que se comprometeu com campanha, trazer pessoas técnicas para as pastas, algumas pessoas que de fora da política, que nunca foram protagonistas, mas entrando aí dentro do seu ramo já de atuação, dentro do que já tem uma expertise, e eu tenho tido bastante confiança aí de que a gente vai ter um secretariado em São Paulo muito consistente. A expectativa era de um grande desembarque, né, de figuras do governo federal no governo do estado de São Paulo, né? E que não tem ocorrido. O que a gente não tem observado. Vamos aguardar 1º de janeiro, mas a impressão é que tem um grande desembarque, né? Sim. E que na verdade não tem acontecido. Vamos aguardar, né? Afinal de contas, 40 anos praticamente de PSDB, não dá para mudar a chave da a tendência é ter, exatamente. Tem que ir com mais mansidão, né? Porque senão assim, o tranco é muito forte, né? Como diria meu finado avô, a porca torce o rabo. 10h25, sério, estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje. É isso aí, Márcio, agradecer mais uma vez aí, sempre um prazer enorme estar aqui, debater assuntos aí de extrema relevância de interesse de todo o público, né? Tanto aqui na nossa região quanto no nível nacional. Agradecer a Maria Clara por todo o apoio aí na parte técnica e a todos que nos acompanham aí, nos dão a chance de falar um pouquinho aí do que vem acontecendo. Agradecendo a César e lembrando que se você for sair de casa nesse período de verão, chuvas intensas aí e essas pancadas que acontecem aleatoriamente durante o dia, atenção, quando você for sair de casa, lembra daquelas áreas que tem pontos de alagamento, se preocupa com o trânsito, saia preparado, né? Saia preparado, porque de repente você não ser surpreendido com uma chuva forte e você dentro de um alagamento aí. Vamos evitar, né? É bem melhor. Agradecendo a César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho está disponível nas redes sociais e também no nosso canal, no site e no YouTube. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News. Amanhã nós vamos estar falando de fundo blindado aqui no Virtual News. Conto com você. E até amanhã, se Deus quiser.